Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Cisley Herculano, sou professor de Geografia e essa vai ser a nossa aula sobre cartografia para a prova dos Correios para você que vai prestar esse concurso. Eu estou aqui numa missão importante que é para difundir o ensino, que é para ajudar você na sua aprovação, até porque a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de pagar um curso nesse momento. E claro, né, que essa prova ela chega num momento muito bom, permitindo muitas pessoas que com a aprovação possam mudar de vida, conseguir uma estabilidade maneira, um serviço federal muito importante. Bom, eu tô aqui para fazer essa aula agora, vou falar um pouquinho sobre cartografia para você, dar noções básicas sobre cartografia, tudo aquilo que está dentro do seu conteúdo programático lá no edital da prova dos Correios e com isso, obviamente, também né, difundir o meu trabalho. Já estou há 15 anos no mercado, trabalho principalmente com turmas militares e a gente já domina bastante esse conteúdo há muito tempo. Então, de repente, eu posso dar aqui uma colaboração para vocês. Se quiser mais vídeos, tem aqui no canal e de repente esses vídeos podem até te ajudar. Inclusive vídeos para a sua prova dos Correios. Basta você pesquisar tudo direitinho ali, tudo que cai, botar aqui no canal que você vai ver uma série de vídeos relacionados sobre o tema. Então vamos lá? Vamos parar de enrolação? Vamos para nossa análise sobre cartografia? Bom, eu começo com você aí, né? Com essa parte de aula 1, né? Noções de cartografia, porque é tudo aquilo que vai embasar muita coisa que a gente vai falar sobre geografia. Afinal, a interpretação, a análise, a confecção de mapas é muito importante quando a gente fala de localização e compreensão sobre o espaço. Aqui a gente vai falar basicamente sobre o Brasil, ok? Que é aquilo que está sendo abordado no edital que compreende a sua prova. Então, antes de a gente começar a falar sobre aspectos naturais ou aspectos humanos, econômicos do Brasil, a gente precisa conhecer o Brasil, falar um pouquinho sobre o território. Então, isso é muito importante, é a cartografia que vai ajudar nessa compreensão espacial sobre o Brasil ou qualquer lugar do mundo, beleza? Bom, nessa aula, noções de cartografia aqui, a gente vai abordar 3 importantes temáticas, que são a orientação espacial, o fato de como que você vai conseguir compreender o seu local dentro de um espaço. Várias vezes você já ouviu falar, a região norte do Brasil tem muitas chuvas, a região centro-oeste do Brasil atualmente está com muitas queimadas, o sul do Brasil faz mais frio. Então, quando a gente fala sobre essas nomenclaturas, a gente está usando a orientação espacial para conseguir compreender as características do país, correto? Outro ponto importante, as coordenadas geográficas, que fazem menção ao endereço de onde você está na superfície da Terra, onde você ou qualquer elemento se faz presente na superfície da Terra. A gente vai falar do sistema de coordenadas que é muito importante. Hoje você provavelmente usa muito o Uber, o aplicativo do Uber, ou o aplicativo do 99, qualquer aplicativo aí que sugere essa ideia de movimentação no espaço, de transporte privado. Então, esse aplicativo usa um sistema de coordenadas para você poder exatamente saber aonde o seu carro está, aonde vai chegar até você, quando que você vai chegar no seu destino, ter esse cálculo aí médio do tempo. Então, também vai ser uma temática importante dentro da cartografia. E para poder esboçar essa ideia, nós vamos tratar aqui de 3 importantes conceitos, que são a latitude, a longitude e a altitude, ok? Provavelmente você, na escola, dependendo de qual idade você tem agora, esteja me acompanhando, se você é mais novo, você provavelmente viu isso recentemente na escola, de repente está fresco na sua mente. Mas, por exemplo, se você já passa aí dos 30 anos, talvez esse conceito que você viu lá na escola, você não lembra muito bem, não fixou muito bem, não compreendeu muito bem, mas ele é muito tranquilinho para que a gente possa entender as coordenadas geográficas. São a latitude e também a longitude. A gente vai falar aqui também da altitude, para que a gente não venha confundir essas duas palavras. Latitude e altitude são palavras que podem acabar dificultando a sua compreensão, de repente, em uma questão. Perfeito? Então, a gente vai tratar desses 3 temas aqui. E essa nossa primeira aula sobre noções de cartografia vai ficar aqui no YouTube disponibilizada para vocês que vão prestar esse concurso dos Correios. Desde já, eu peço para você o seu like. Se você ainda não quer dar o like no vídeo, não tem problema. Deixa eu chegar no final. Deixa eu te convencer que o vídeo merece o like. Beleza? Sem nenhum problema. Então, vamos lá? Vamos começar? Bom, a gente vai falar agora sobre a cartografia. O que é a cartografia, né, gente? Coloquei aqui, ó, uma forma muito fácil de a gente conseguir classificar a cartografia. Cartografia vai ser a área do conhecimento que se dedica à representação da superfície terrestre
em escala reduzida e ao desenvolvimento de técnicas para leitura de mapas. Gente, eu vou simplificar muito mais aqui para você. Cartografia vai ser a ciência que promove a análise, confecção e também interpretação de mapas. Essa parte aqui final, ela é muito importante, leitura de mapas. Você sabe ler um mapa? Isso é muito importante, sabe? A gente ter essa ideia, né? Porque mapa a gente sabe o que é. Sabe ler um mapa? O mapa ele apresenta alguns elementos que a gente vai falar na próxima aula, no nosso próximo conteúdo. Mas muitas das vezes a gente tem a imagem na nossa cara, sabe? Em qualquer lugar do espaço, tem ali o mapa representativo. A gente não sabe simplesmente ler, interpretá-lo. O mapa ele vai conter um título que vai te dar informação sobre qual é a representação que está sendo feita. O mapa ele vai te dar uma legenda, que vai ser a forma de você conseguir identificar no mapa alguns elementos importantes. O mapa vai te apresentar a direção espacial, dependendo do que esteja sendo representado. Então, o mapa ele é isso. O mapa ele vai ser aquilo que vai mostrar para você a representação do espaço em uma superfície plana. E quando eu falo superfície plana, né, gente, eu posso falar de uma folha, posso falar de um quadro, igual esse quadro que está aqui atrás. Enfim, é uma representação da Terra numa superfície plana. Então, a cartografia vai ser a ciência que estuda isso. Estuda como que a gente vai interpretar, confeccionar, produzir mapas e, a partir desses mapas, elaborar estatísticas, dados que favoreçam a nossa compreensão sobre o espaço. Perfeito? É isso que a cartografia aborda. O mapa é como se fosse uma foto, correto? Você existe, né? Você existe. E como que você mostra você aqui físico por uma pessoa que está em outro estado? Através de foto, correto? Então, a foto nada mais é do que uma representação sua que você pega e, obviamente, coloca numa superfície plana para poder fazer o envio. Então, o mapa nada mais vai ser, né, do que isso também. É uma representação do espaço, uma superfície plana que vai ajudar você a compreender várias áreas mesmo sem estar dentro delas. Ou podendo estar dentro delas também. Isso daí é muito importante, ok? Beleza? Suave. Agora que a gente classificou o que é a cartografia, vamos ao nosso primeiro tema aqui importante, que vai ser o tema sobre as coordenadas geográficas. Eu vou fazer bonitinho aqui, tá? Vou fazer bonitinho aqui, olha só, o recurso aqui, o tablet baratinho que eu comprei na Black Friday do ano retrasado, ele ajuda bastante. Olha só, coordenada geográfica. O que é uma coordenada? Quando um amigo seu fala assim, pô, você tá onde? Passa a coordenada. O que significa isso? Olha, eu coloquei aqui para simplificar muito para você. Coordenada geográfica vai ser o endereço de qualquer elemento presente na superfície da Terra. Vou repetir para você. Coordenada geográfica vai ser o endereço de qualquer elemento presente na superfície da Terra. Professor, o que é um elemento? O que pode ser um elemento? Vou colocar aqui como exemplo de elementos que estão na Terra, pode falar de qualquer coisa, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, a sua casa, eu posso colocar, por exemplo, o seu trabalho, ok? Eu posso colocar, por exemplo, você. E eu posso colocar, por exemplo, o seu país, ok? Ou seja, tudo o que está na nossa superfície da Terra vai ter uma coordenada. Até um filetinho de cabelo que caiu no chão da sua casa tem uma coordenada em relação ao planeta. Por quê? Porque tudo que está no planeta Terra vai ter um endereço específico e esse endereço é expresso em forma de coordenada geográfica. Perfeito? Beleza? Bom, eu sei que até agora está um pouco abstrato para você. A gente vai esmiuçando um pouco o que é a coordenada geográfica para você entender no final e ter uma base perfeita. Mas a partir desse momento eu quero que você entenda que coordenada é um endereço. Perfeito? Eu tenho um endereço aqui agora, onde estou gravando esse vídeo. Você tem o seu endereço na sua casa, no seu trabalho, de onde você está acompanhando. Agora, nós, como somos móveis, a gente pode estar constantemente mudando o nosso endereço, correto? Quando eu dei o exemplo do Uber, né? Quando o Uber está chegando na sua casa, você vê aquele carrinho, aquela imagenzinha, né? Movimentando ali no aplicativo e você está vendo que a coordenada, ela está se modificando. Por quê? Porque o endereço da localização em relação ao planeta, ele também está sendo variável, uma vez que esses objetos, eles são móveis, né? Ou pessoas, que a gente pode dizer. Tranquilo? Então, em coordenada, você vai entender como endereço de qualquer elemento na superfície da Terra. Tá comigo? Tá de boa? Tá suave? Então vamos continuar.
Para descobrirmos uma coordenada, será importante o conhecimento sobre algumas noções básicas. Então, antes de a gente chegar ali na partezinha gostosinha do tema, para a gente poder concluir, a gente vai ter que entender algumas paradas importantíssimas para conseguir compreender o sistema de coordenadas. São elas, primeiro, os pontos cardeais e colaterais. Vamos ter que falar sobre eles, isso pega muita gente em prova. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas erram questões por não conseguir entender os pontos cardeais e colaterais. Beleza? Outro ponto, paralelos e meridianos. Eu sei que você já viu isso na escola. Paralelo, meridiano. Professor, meridiano de Greenwich, eu lembro disso. Sim, meridiano de Greenwich é um dos meridianos que temos no planeta. Temos também os paralelos, que ao pegar e cruzar as informações dos paralelos e dos meridianos, nós vamos ter a coordenada geográfica. Só que a Terra, você tem que entender que a Terra ela é redonda. Pelo amor de Deus, a Terra ela é redonda, tá, gente? Não vem com o negócio de terra plana, não. Por favor. Aqui não. Então, a Terra ela é redonda. Não é uma esfera perfeita, mas é uma superfície que é muito próximo do formato de uma superfície arredondada. A gente vai dizer que a Terra tem uma superfície com forma própria, chamada geóide, mas se aproxima muito de uma esfera. Então, a gente pode dizer que a Terra é redonda. Correto? Então, por isso, a gente vai ter as chamadas divisões em graus, que serão exatamente aqui, ó, as latitudes e as longitudes. A gente vai pegar simplesmente e vai dividir a Terra em graus, para conseguir saber como que a gente consegue chegar até a coordenada geográfica. Perfeito? Então, nessa parte de coordenadas, nós vamos estudar pontos cardeais e colaterais, vamos estudar os paralelos meridianos, as latitudes e as longitudes. Tudo que eu prometi para você lá no início da aula a gente vai estudar. Ok? Beleza? Então, vamos lá? Olha só. Primeiro, pontos cardeais, senhores, senhoras. Pontos cardeais, você olha para isso e fala, pô, é muito fácil, né? 4 são os nossos pontos cardeais. Estão aqui, ó, o norte, o sul, o leste, o oeste. 4 importantes pontos. Aqui, para poder mostrar para você essa representação, nós temos a chamada rosa dos ventos. Você também provavelmente já ouviu isso, né? Rosa dos ventos. Aí você olha e você fala, poxa, professor, mas isso é uma coisa muito fácil. Eu, assim que saí da graduação de Geografia, eu fui fazer uma tatuagem da Rosa dos Ventos. E aí o camarada que fez a minha tatuagem, depois eu pedi para ele colocar o nome dos pontos. E até ia mostrar para ele onde é que estava. Ele falou assim, não, eu sei, fica tranquilo. E o pior é que eu fiquei tranquilo mesmo. E aí o camarada foi lá, fez e errou o leste-oeste. Para você ver como é que eu não tô de brincadeira, a tatuagem ela tá aqui, tá? E o leste-oeste tá trocado. Olha que loucura. Eu nunca mais pude ficar sem camisa e falar o que eu faço para viver, porque eu perderia toda a minha credibilidade. Beleza? Mas, de certa forma, é um conteúdo que, embora seja tranquilo, se você não tiver atenção no que está sendo perguntado no comando de uma questão, pode te complicar. Beleza? E mais uma coisa que pode complicar para você são as nomenclaturas desses pontos. Olha para cá. Eu tenho outros nomes que eu posso me referir aos cardeais. Por exemplo, o norte eu posso chamar de setentrional ou de boreal. Você já ouviu falar, por exemplo, a aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno que acontece no extremo norte do nosso planeta. É boreal porque acontece no norte. Exatamente isso. Perfeito? Setentrional, a mesma coisa. Por exemplo, Roraima vai ser o estado mais setentrional do Brasil, mais a norte do Brasil. Maneiro, né? A mesma coisa o sul. Ele pode ser chamado de meridional ou austral. Meridional ou austral. Aí você fala assim, pessoal, austral tem a ver com a Austrália? Pô, pior que tem. A Austrália recebe esse nome porque uma terra está localizada bem a sul do planeta, sacou? Ou, por exemplo, eu posso te dizer que o Rio Grande do Sul é o ponto mais meridional do Brasil, é o estado mais meridional do país, beleza? Lá no Rio Grande do Sul, inclusive, eu tenho uma área chamada Arroio do Chuí, que vai ser o ponto mais a sul do Brasil ou o ponto mais meridional, mais austral do país. Tá difícil? Não, né? Tá tranquilo. Olha só, o leste também pode ser chamado de oriente e de nascente. Professor, nascente tem a ver com a questão do Sol? Tem, porque a Terra faz um movimento chamado de rotação, aonde as partes mais a leste, elas recebem o Sol primeiro do que as partes a oeste. Por isso que o leste é chamado de nascente. E aí fica fácil, né?
Se o leste é nascente, o oeste é o quê? É o poente, também chamado de ocidente, beleza? Professor, você não falou muito do Oriente, não falou muito do Ocidente. Bom, pensa comigo. Quando você vê no aplicativo... Eu fico aqui tentando medir palavras, não, tá? Ah, quando você vê no aplicativo de comida. Não, no iFood, né, que é o mais importante. Quando você vê no aplicativo de comida, vulgo iFood, culinária oriental, qual o país que você imagina logo de cara? Você imagina Japão, você imagina China, correto? Por quê? Porque esses países estão no Oriente do nosso planeta, sacou? A bandeira do Japão já mostra um pouco disso, simboliza o sol, né? A nascente. E quando você pensa em cultura ocidental, por exemplo, o cristianismo, sabe? Ele se desenvolveu, né, principalmente ali na Europa, e depois ele foi trazido aqui para as Américas. E aí quando você fala de cultura ou religião ocidental, você pensa muito no cristianismo, está mais ao ocidente do planeta. O Brasil, ele, por exemplo, está mais ao ocidente do planeta. Perfeito? Então, temos esses nomes aí para você também saber e não confundir na hora da prova. Show de bola? Beleza? Professor, você falou os pontos mais norte e sul do Brasil. Você também tem os pontos leste e oeste? Sim. O ponto mais leste ou mais oriental do Brasil é na Paraíba, chamado Ponta dos Seixas. E o ponto mais oeste ou ocidente ou poente do Brasil é no Acre, também chamado de Serra da Contamana ou nascente do Rio Moá. Beleza? Tranquilo? Você tá entendendo? Já mereço teu like? Já mereço teu like? Se eu mereço teu like, dá o like aí, tá? Bom, pontos colaterais. Perceba que os pontos colaterais, gente, eu botei a mesma representação aqui inicial para você ver que ele fica entre os pontos cardeais. Tá vendo aqui? Beleza? Eles são pontos colateralizados, porque nem sempre a gente vai ter a direção perfeitamente do leste ou perfeitamente do norte. Às vezes a gente tem uma direção que é mais diagonal. E o Brasil ajuda muito a gente entender isso, nosso país como um todo. Calma, depois eu vou mostrar para você. Mas eu tenho aqui 4 pontos colaterais que são o NE, o Nordeste, que fica aqui ó, entre o Norte e o Leste. O NO, que fica entre o Norte e o Oeste, chamado de Noroeste. Fica mais fácil. Sempre que você puder falar Oeste, tá entre o Norte ou o Sul e o Oeste. Noroeste. Vamos ver um outro? Sudoeste, ó, fica entre o Sul e o Oeste. É esse SO aqui, ó, tá vendo? Nós temos aqui o Sudoeste, fica entre o Oeste e o Sul, molezinha. E nós temos também o Sudeste, correto? Olha aqui, ó, entre o Sul e o Leste. Você não conseguiu falar Oeste, então você tá Sudeste, fica Sudeste, ok? Nordeste, porque East e Ast é como se fosse leste em inglês, ok? Como se fosse não, é leste em inglês. E quando você fala West junto, a gente tem aí Noroeste, Sudoeste, né? É uma forma de você conseguir memorizar um pouquinho melhor. Perfeito. De boa? Isso ajuda um pouco a você entender o porquê que no Brasil tem uma região Nordeste, uma região Sudeste. Isso ajuda bastante a você conseguir entender o nome dessas regiões. E o porquê que na sua cidade, no seu estado, você tem a região ou Zona Norte, região ou Zona Sul, região ou Zona Leste. Você também tem essas nomenclaturas mediante a posição que é vista a sua cidade no Brasil e no mundo. Tranquilo, gente? Tá de boa? Tá perfeito? Deu para entender o nome dos pontos? Agora vamos continuar? Olha só uma observação importante. Sempre que analisarmos a direção espacial, é importante, olha aqui, ó, saber a referência a qual se está pedindo como ponto de partida. Gente, vamos lá. Nós conseguimos sempre estar nos movendo no espaço, correto? Então, o nosso norte, a nossa visão de norte, ela é variável de acordo com onde a gente vai estar localizado, correto? Então, a nossa percepção dos pontos cardeais, tendo a gente como referência, é variável. Por exemplo, eu estou de frente para cá nesse momento. Então, para cá, a partir de mim, como referência, vai ser o norte. O quadro vai ser, a partir de mim, o sul, correto? Agora, fica um problema aqui porque o vídeo está em selfie, então pode acabar errando leste-oeste. Mas para mim, nesse momento, aqui a minha mão direita seria o meu leste e para cá seria o meu oeste, ok? Isso estou falando com a câmera, você está vendo, né? Espelhada, tranquilo? Então, para cá eu tenho o norte, para lá eu tenho o quadro o sul, para cá eu tenho o leste, para cá eu tenho o oeste. Só que eu posso simplesmente fazer isso aqui, né?
E aí, meus pontos cardeais, eles se modificaram? Sim, mediante ao que eu tenho como percepção, mudou, correto? Agora, aqui está o meu norte, você está o meu leste, o quadro está o meu oeste e um monte de bagulho que eu tenho aqui nesse meu estúdiozinho, ele está ao meu sul. O que eu quero mostrar para você desse jeito? Eu quero mostrar que a gente, como tem essa possibilidade de se mover no espaço, a nossa referência do que é norte, sul, leste, oeste, ela é modificável. Mas o que a gente quer aqui são as coordenadas geográficas. Então a gente vai ter que saber se localizar mediante o planeta. E o planeta, você sabe, todos os objetos que têm imóveis, a sua coordenada não vai se modificar. Entende? Então, a nossa referência do que a gente tem como ponto cardeal, ela é variável, ok? Em qualquer lugar que eu possa estar movimentando, eu posso ter uma percepção diferente de norte. Agora, o norte do planeta não vai se modificar. Professor, eu tenho como saber aonde que é o leste do meu planeta da minha casa? Claro que tem. Basta você ver aonde o Sol está nascendo, você vai saber que ali é o leste do planeta, e aonde o Sol ele vai se pôr, você vai saber que é o oeste do planeta. A partir daí, você tendo a noção de leste e oeste, você já vai saber aonde é o seu norte e aonde é o seu sul. Entendeu? Então é basicamente assim que a gente consegue estabelecer o sistema de coordenadas do mundo, partindo pelos pontos cardeais e colaterais. Olha essa imagem importante aqui, gente. Essa imagem, ela aparece em muitas provas, ela ajuda bastante a gente a compreender. Então nós temos aí um garoto, né? Perdão. Nós temos aí um garoto, e esse garoto ele abre os braços, vamos dizer que ele esteja num espaço qualquer, não vou dizer que ele está numa rua, ele pode estar num campo, por exemplo, em qualquer lugar. E aí ele poderia querer saber identificar aonde ele está mediante o planeta. Quais são os pontos cardeais em relação ao planeta? Bom, ele consegue perceber aqui que ele tem o Sol como referência e ele tem também uma cidade, não é? Então vamos lá. Ele abriu as mãos e ele percebeu que o Sol está na sua mão direita. Logo aqui nessa mão direita nós temos o leste, beleza? Porque aparentemente é onde o Sol está nascendo, o Sol está felizinho ali, então ele está nascendo, correto? Se desse lado é o leste, do outro lado vai ser o oeste do camarada, correto? A cidade, por sua vez, vai estar ao norte dele. E provavelmente de onde ele está vindo, né, vai ser o sul, a direção oposta ao norte. Entende? É uma noção bem simples e eu quero chamar a atenção para você que nem sempre a sua mão direita é o leste do planeta. Você tem que ver aonde o Sol está nascendo, ok? Ah, professor, então eu sempre vou ter que ficar fazendo isso? Claro que não, mas você tem que passar na prova, não é? E sempre que você for analisar uma questão de prova, você vai ter que analisar de verdade aonde vai estar a posição do Sol para entender os outros pontos cardeais. Perfeito, gente? De boa? Bom, eu vou terminar essa aula por aqui, mas eu te vejo na aula 2, justamente para que essa aula ela não fique extremamente longa. Então eu te vejo na aula 2 para a gente continuar a nossa linha de raciocínio e a gente entender essa ideia de coordenada geográfica, beleza? Tamo junto, grande abraço.